Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que tem pessoas que elas não conseguem ter visão da área da prosperidade na vida delas? Elas não conseguem entender por que é que elas têm a vida estagnada. Elas estão dentro da igreja, mas elas não sabem o que foi que elas fizeram de errado lá no passado para que elas não consigam evoluir na área que ela vê uma trava, naquela área que ela consegue observar que tem algo travado. Então, eu vou explicar para você o que significa um sistema babilônico, porque é que não adianta você mudar sem ter visão do porquê mudou. Não saber o que foi que fez de errado na sua vida. E as pessoas acreditam que é assim. Ninguém vive de passado. Passado é passado. O meu passado, Deus jogou lá no esquecimento. Deus diz que não é para eu lembrar, ninguém vive de passado. E o passado dessa pessoa vivendo, vivo, na frente dela, e ela não consegue ter visão, porque é que ela não prospera. Porque é que ela tem uma coisa e ela não consegue ter outra. Onde foi que ela errou? Porque é que ela tenta mudar, mas ela não consegue mudar porque ela planta. Ela tem visão que ela planta. Ela se dedica em alguma área para plantar. Mas na hora da colheita, ela não sabe desse sistema babilônico que Deus, ele explica no manual de vida. Então, quer dizer, Deus, ele mata 2 coelhos com uma cajadada só, com pessoas que buscam a Deus, mas ela não quer saber do passado. É assim que ele crê. Ele crê que ninguém vive de passado, que ninguém precisa saber onde errou, que Deus agora faz uma coisa nova na vida dele. Então, ele se dedica em alguma área, mas ele vê que não existe. Existe a plantação, mas não vai existir a colheita. Então, um exemplo que eu vou dar, e eu vou ler para que você entenda onde Deus explica isso. Quer dizer, quando uma pessoa está vivendo um sistema babilônico, os papéis, eles são invertidos aos olhos dessa pessoa, mas ela não é convencida da própria visão. Então, um exemplo, são mulheres que têm um marido, mas ela percebe que é como se ela tivesse um filho. Por quê? É ela que provê aquele marido, é ela que protege, ela que faz tudo pelo casamento, né? Ela carrega o casamento nas costas, mas não é algo recíproco. Então ela percebe que não existe uma via de mão dupla. Outro exemplo, um sistema babilônico, ele pode ser num trabalho, ele pode ser em uma igreja, ele pode ser em uma família, em uma casa, ele pode ser esse sistema criado em qualquer setor, em qualquer área da vida de uma pessoa. É criado esse sistema babilônico. Então a pessoa investe, mas ela percebe que é como se ela estivesse nadando contra a corrente. É como se ela estivesse sozinha. Ela não tem visão onde foi que ela plantou, o que foi que ela fez de errado, porque é que ela não consegue usufruir bem daquilo que ele tem. Então, outro sistema babilônico é uma pessoa que investe muito no filho, capacita, educa, faz tudo pelo aquele filho, mas o filho vai dar fruto em outro lugar, em outro campo. A mãe, ela não consegue usufruir daquele filho que ela se dedicou, que ela plantou, que ela educou, que ela fez tudo pelo aquele filho, mas o filho, de repente, foi dar fruto, ele deu fruto, mas não para que ela pudesse colher daquele fruto. Foi dar fruto em outro lugar, em outro campo. Então tem pessoas que não sabem a respeito disso. O homem, ele traiu, ele mentiu, ele enganou, ele viu, ele teve a visão que fez tudo errado. Mas agora ele vai plantar diferente, em outro território. Tudo que ele vai fazer diferente. E ele acredita que agora ele vai colher a plantação dele. Quer dizer, ele não quis saber do passado, do que foi que ele fez de errado no passado, porque é que ele investe, ele teve visão que ele mudou,
Ele fez a plantação dele, mas na hora da colheita, ele não consegue ver o fruto daquela colheita. E a maioria das vezes, essa pessoa, ela já teve visão que vive ganhando e perdendo. Então, quem vive um sistema babilônico, geralmente, de patrão, ele vira empregado. De marido, ele vira filho. De filho, ele vira marido. Aquela mãe, ela vira... É como se ela tivesse um marido dentro de casa mandando nela. Os papéis são invertidos porque ela está vivendo um sistema babilônico. Então, ela tem visão que ela investe. Ela não sabe por que é que ela não consegue colher a plantação. Ela não tem essa visão. Quer dizer, ela até já mudou. A pessoa que ela tem visão, que ela já errou em algum lugar da vida, ela mudou. Ela disse, não, eu sei que eu errei, agora eu vou plantar diferente, eu vou me dedicar, agora eu vou mudar. Mas ela não sabe o que Deus explica da plantação e da colheita. E por isso, tá tudo debaixo dos olhos dele, mas ele não consegue ver. E às vezes alguém que vê e tenta abrir os olhos dessa pessoa, ela não quer ouvir. Ela não quer entender, porque ela não quer sentir o ressentimento onde foi que ele errou. Então ele vai dizer assim, ninguém vive de passado. Deus explica isso no manual de vida. Se ninguém vive de passado, eu tenho que querer saber do meu passado, eu não tenho que querer saber do meu passado. Mas o passado está ali vivo, nos olhos dessa pessoa, e ela não quer ver, e ela não quer entender. Então ela está vivendo um sistema babilônico. E nesse sistema babilônico, Deus, ele mata 2 coelhos com uma cajadada só. São com pessoas, Deus explica isso no manual, são com pessoas que são filhos rebeldes. Ele está dentro da igreja, ele busca Deus, mas ele não quer saber onde ele errou. Ele quer apenas mudar. Ele quer apenas superar. E é por isso que ele vai plantar, mas ele não vai conseguir colher. E por que que é assim? Por que que o homem, quando ele é um péssimo marido, ele também não vai conseguir ter bons filhos? Ele vai dizer, eu sei que eu fui um péssimo marido, mas eu fui um bom pai. Então ele investe naqueles filhos, mas ele não consegue ver fruto nos filhos. Então essa pessoa que ela é rebelde, geralmente ela vai ficar indignada com Deus, mesmo ele estando dentro da igreja, porque ele não quer ver, ele não quer ter visão onde foi os erros dele. Ele quis apenas viver de superação. E é por isso que muita gente está dentro da igreja, mas ele tem a vida dele travada, estagnada, porque ele não quer ver aquilo que ele não quer ver. Ele quer ver como ele quer ver. Então, se ele vê como ele quer ver, ele vai plantar em terrenos infrutíferos, ou ele vai ver o fruto. Ele só vai ver o fruto, mas ele não vai conseguir usufruir daquele bom fruto que ele se dedicou tanto. Então você conhece pais que diz assim, eu me dediquei tanto a esse meu filho, eu paguei escola particular, eu dei do bom e do melhor, e o meu filho agora está fazendo tudo em território diferente, não me dá um pingo de valor. Ele nem quer saber do pai. E o pai, ele condena o filho. E na maioria das vezes, para Deus salvar esse filho, Deus vai botar para longe desse pai. Ou para longe dessa mãe. Porque eles não querem saber onde foi que eles erraram. Então, que geralmente quem está sofrendo o sistema babilônico, o marido vira filho, o empregado, mesmo sendo empregado, ele vai virar patrão. Os filhos, eles vão virar os pais e os pais vão virar os filhos, porque é isso que Deus explica sobre um sistema babilônico. É uma pessoa que ela é rebelde. Ela quer mudar, ela viu que errou, mas ela quer mudar por ela. Ela não quis se arrepender. E por isso ele não consegue usufruir de nada que ele põe a mão.
De nada que ele põe a mão, ele não consegue usufruir. E isso Deus fala em enigmas, para que você entenda a respeito do que é a Babilônia. Deus explica isso no livro de Ezequiel, que é um livro de revelação, na parábolas das vinhas e dos vinheteiros. Quer dizer, as parábolas das duas vinhas. Deus mata 2 coelhos com uma cajadada só. E aí, os vinheteiros é aquelas pessoas que elas plantam, mas elas não sabem o que elas vão colher, porque elas pensam dessa forma que eu expliquei aqui para você. Ele vai dizer, Deus diz no manual de vida, que você não tem que viver do passado, que passado virou passado. Eu não tenho que querer saber do meu passado, eu tenho que fazer coisas novas, diferentes. Mas o passado tá ali, na minha frente. Eu tô vendo que as coisas não estão dando fruto. E o que Deus está querendo revelar através disso? Que eu vi que eu errei, eu mudei, mas eu não quis ver o que eu plantei, o que eu colhi. Porque eu não quis me arrepender, eu não quis ver, eu quis mudar apenas por mim. É isso que Deus está explicando aqui. E eu vou ler para que você entenda que Deus explica que tem pessoas que ainda há semente na cova. A semente que a pessoa planta ainda está na cova, não frutifica. E a pessoa mesmo assim ela não quer ver. Ela vai plantar e a semente fica lá na cova. Ela vê que não está dando fruto. Quer dizer, e mesmo assim a pessoa não quer pensar o que foi que ela fez de errado lá no passado. Ela não quer saber onde foi que ela errou. É por isso que ele não consegue entender a palavra de Deus. Ele está dentro da igreja, mas ele não quer saber porque ele não crê em arrependimento, em remissão, em perdão. Ele não crê em perdão. Ele está preso. Entende? Então Deus diz isso em Ezequiel 17:1. Deus diz a parábola das duas águias e dos vinheteiros. Quer dizer, como eu expliquei, essa parábola Deus está explicando que ele mata 2 coelhos com uma cajadada só. Para que você entenda bem. E eu vou explicar no final melhor para que você entenda depois da leitura. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe em enigmas e profere uma parábola para com a casa de Israel. Quando Deus fala em parábolas, Deus está se revelando através da letra. É uma revelação através da letra. Então, quando Deus fala em profecia, é algo do futuro. Quando Deus fala em revelação, é algo do passado. Então, Deus precisa se revelar de alguma maneira. Não é verdade? Se a profecia é algo do passado e a revelação é algo se a profecia é algo do futuro e a revelação é algo do passado, Deus está revelando na visão da pessoa, está na cara dela e ela não quer ver. E ela não quer entender. Então, ela se submete a algum estilo de vida, que é o que eu vou explicar para você, porque é que ele não é convencido nem pela visão, né? Filho do homem, propõe em enigmas e profere uma palavra para com a casa de Israel. E disse: assim diz o Senhor Deus, uma grande águia de grandes asas, de plumagem comprida e cheia de penas e de várias cores. Veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro. E arrancou e a ponta mais alta dos seus renovos. E a levou a uma terra de mercância, numa cidade de mercadores a pôs. Quer dizer, isso que Deus está explicando, porque quer dizer que há um tempo. Mercância é uma distância. Mercantil, mercância, é uma coisa distante, é uma coisa que houve um tempo para se plantar e para colher. Entende? Numa cidade de mercadores a pôs. Tomou da semente da terra e a lançou num solo frutífero. Tomando-a, colocou-a junto às muitas águas, plantando-a
como salgueiro. Nessa leitura, Deus está explicando que é como um luto. A pessoa, ela vai viver uma tristeza muito profunda, como um luto, porque ela viu que ela mudou, porque ela viu que ela plantou, mas ela não viu a colheita. Ela não conseguiu usufruir da plantação. Então vai nascer nessa pessoa, geralmente, uma depressão, um luto, uma tristeza muito profunda, porque ela viu que errou, ela viu que plantou, mas ela não viu que colheu, porque ela ignorou o que Deus explica sobre o arrependimento. Então Deus diz: e brotou e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. Como eu expliquei para você, as raízes estavam debaixo dela. E tornou-se numa videira, e produziu ramos, e brotou renovos. A pessoa ignorou, ela não quis se arrepender. Ela não quis mudar, ela quis mudar com outra pessoa, que é o que eu vou explicar aqui para você. E houve mais uma grande águia, de grandes asas e cheio de penas, e eis que esta videira lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde as covas do seu plantio, para que a regasse num bom campo, junto a muitas águas. Está ela plantada para produzir ramos e para dar fruto, a fim de que fosse videira excelente. Dizes assim, diz o Senhor Deus: porventura há de prosperar? Porventura essa pessoa há de prosperar? Não lhe arrancará as suas raízes e não cortará o seu fruto, para que se seque. Para que se seque. Como assim? Quer dizer, eu vi que eu errei, eu vi que eu mudei, eu vi que eu plantei, mas eu não estou querendo ver o que foi que eu consegui colher, porque eu não quis me arrepender, porque eu quis mudar por mim. E aí eu não consigo ter sentimentos pelo próximo, eu não sei o que é gratidão, eu não sei o que é amor, eu não sei o que é empatia, eu estou fazendo tudo por mim. É isso que Deus explica em Enigmas, né? Não lhe arrancará as suas raízes e não cortará o seu fruto, para que se seque. Para que se seque? Para que sequem todas as folhas de seus renovos. E isto não com grande força, nem muita gente para arrancá-las pelas suas raízes, mas estando plantada, prosperará. Quer dizer, eu estou plantando para o outro, eu estou plantando para mim mesmo. É isso que eu quero que você entenda, o que Deus está dizendo aqui. Porventura prosperará se as raízes estão plantadas, afincadas como trincheira na pessoa, e ela não quis mudar, ela mudou por ela. Ela mudou apenas por ela, mas ela não quis se arrepender, ela não quis se pôr no lugar do outro, ela não quis ver que ela errou, então vai secar. É isso que Deus está explicando aqui. Não vai dar bom fruto. Isso não funciona na vida das pessoas. E a maioria das pessoas estão dentro da igreja e não sabe disso. Entende? Então Deus diz, suas raízes, mas estando plantada, prosperará. Porventura, tocando-lhes vento oriental de todo, não se cessará, não se secará. Nas covas do seu plantio se secará. Vai secar na cova. A pessoa não vai conseguir usufruir daquilo que ela está plantando, porque ela não quer saber de arrependimento, porque ela não quer saber de perdão, porque ela não quer saber de amor. Ela mudou por ela, é apenas por ela. Essa mudança muitas vezes não funciona, só funciona por um tempo.
A pessoa ela vai conseguir ver que está produzindo, mas na hora que ela for colher aquele fruto, ela não vai conseguir. É isso que Deus está dizendo aqui. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: dize agora a casa rebelde. Isso são filhos rebeldes. Eles estão dentro da igreja, mas eles não creem em perdão. Eles desconhecem a respeito do perdão. Entende? Dize agora a casa rebelde: não sabeis o que significa estas coisas? Vocês não sabem o que significa o perdão? Vocês não sabem o que significa o amor? Quer dizer, vai plantar com segundas intenções. Vai se dedicar apenas por você, para você. E isso não funciona. Dize: eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém e tomou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. Então, o que significa o sistema da Babilônia? É isso que eu estou explicando para você. Ela não teve visão do outro. Ela não quis saber do outro. Exemplos para que você entenda a respeito dessa leitura do que Deus está explicando aqui. Eu já vi homem trair a mulher, se prostituir, beber, fazer tudo com uma mulher e com outra mulher ele tentar mudar totalmente para aquela mulher. Como se muda da água para o vinho. Ele não saía para beber, ele não se prostituía, ele não fazia mais nada. Mas ele tinha a mulher, mas ele não conseguia usufruir daquela mulher. A mulher ficou obesa, a mulher não fazia uma comida para ele comer. Ele dizia: eu chego em casa, não tenho uma comida para eu comer, eu tenho que comprar quentinha para mim e para ela. Eu não consigo ter uma boa relação com essa mulher, porque ela é obesa, ela vestia mais ou menos o número 50, mas quer dizer, ele não quis saber do passado, do que ele plantou na vida dele, da prostituição, da bebedeira. Ele largou a mulher e foi plantar diferente agora com outra mulher. Ele não bebia, ele não se prostituía, tudo que ele investia era para ela, era para casa, montou mercadinho, fez tudo por ela, mas ele não, era como se ele não tivesse mulher. Isso é um sistema babilônico. Vai plantar, mas não vai conseguir usufruir. Então, quem está vivendo um sistema babilônico, os filhos viram pais, os pais viram filhos. O marido, ele vira a mulher vira o marido dentro da casa. É aquela mulher que ela vai ter o marido como um filho. E ela fecha os olhos para isso. E ela cria um sistema dentro dela, que ela é casada. Mas ela percebe que ela tem um marido, mas não tem o provedor, que ela não tem uma boa relação, que não há comunicação, mas ela cria uma visão de superação. Eu estou me dedicando ao meu marido, mas ela não quer saber o que foi que ela fez de errado para ela estar plantou e está usufruindo isso. Quer dizer, a pessoa planta, mas ela não consegue usufruir, ela não quer ter visão. Então, esse tipo de pessoa, ele está vivendo, Deus explicou aqui, está debaixo dos olhos dele, mas ele não consegue ver. Porque quem está vivendo no sistema babilônico, geralmente, ele está dizendo: eu sou patrão, mas ele está vendo que ele está sendo tratado como empregado, porque ele não usufrui do empregado, mas ele se dedica como patrão. Ele paga o 10º, ele dá férias, ele dá folga, ele dá presente, ele agrada o empregado, mas ele percebe que aquele empregado não é uma via de mão dupla. É isso que Deus está explicando. Ele vai ver que não é uma via de mão dupla, mas ele cria uma visão de superação. Eu estou fazendo o meu papel, eu estou dando, mas eu não quero saber por que é que eu não estou tendo. Por que é que eu não estou colhendo? Porque eu não quero ver o que foi que eu fiz de errado lá no passado. Eu não quis me arrepender, eu não quis ceder, são filhos rebeldes. Entende o que Deus está explicando? Então, ele inverte os papéis, ele se submete à visão, mas ele não quer saber a razão. E por isso ele vai plantar, mas ele não vai conseguir colher, porque são terras infrutíferas. São esses homens que dizem assim: eu sei que eu fui um péssimo marido, mas eu fui um bom pai. Ele tem Deus como injusto na vida deles.
Entende? Eles não conseguem saber nada sobre Deus, porque eles tentam mudar, mas apenas por ele. Ele teve visão que errou e agora ele vai mudar por ele. Então ele vai se dedicar a um lugar, a uma pessoa, a um sistema, tentando colher. Tentando colher, mas ele não vai conseguir colher, porque ele não quis ver. Quer dizer, um homem, ele bate na mulher, ele espanca a mulher, ele maltrata, ele não é um bom provedor. E eu já vi isso. Praticamente, eu vi dentro até da minha casa, da minha família. Quer dizer, o homem agora tem aquela esposa, ele trata ela com a pão de ló, ele dá café da manhã, ele compra as coisas, ele faz tudo pelaquela mulher, ele varre a casa, ele não fazia nada, não botava nem o prato, a comida no prato com a ex-mulher. Mas agora ele se transforma da água para o vinho, tentando plantar diferente, achando que vai colher, ele não vai colher. Porque tudo que ele está fazendo ali é numa terra infrutífera. Ele não vai ter valor nenhum para aquela pessoa. Ela não vai ter gratidão nenhuma. Então, quando ele tiver a visão da razão dele, que ele mudou, ele vai ficar em luto. A alma dele vai enlutar. Ele vai ter uma tristeza profunda. Porque ele tentou mudar, mas ele não vai colher. Porque isso não funciona. As pessoas que pegam os versículos bíblicos sem querer entender a razão do que Deus está explicando, a Babilônia é um sistema. Sistema esse que você pode viver numa empresa, num trabalho, numa igreja, numa família. É um sistema, é uma visão que as pessoas criam de superação. Então eles vão dizer assim, eu busquei a Deus, eu me batizei, eu aceitei Jesus, eu fiz diferente, eu fiz caridade, mas ele não quer saber de gratidão, de arrependimento, ele não crê no perdão. Ele não crê em Deus, ele não tem essa visão do Espírito. Ele não sabe das coisas espirituais, ele sabe das coisas naturais. Então, se eu sei que eu errei, eu vou plantar diferente, mas eu vou plantar por mim. É isso que Deus está explicando. Por isso ele vai plantar e ele não vai colher. E ele vai ficar triste. Ele vai ter essa tristeza profunda, esse luto, porque ele não sabe sobre as coisas espirituais. O que Deus explica a respeito do perdão. Então, alguém que vive essa situação, ela consegue ter essa visão dessa situação. Quer dizer, eu sou como um empregado do meu empregado. Eu tenho um empregado, mas ele não me dá lucro. Não vejo fruto com esse empregado. Eu faço tudo certinho. Tá tudo correto ali, mas eu não vejo fruto. A pessoa não me dá lucro, mas eu tô ali fazendo um bom papel, porque eu não boto para fora por causa dos tempos. Eu não me imponho. Quando o sistema babilônico é entre casal, eu não me imponho como uma boa esposa. Eu crio uma visão de submissão. Eu faço o meu papel. Não está sendo recíproco, cada um arque com as suas consequências com Deus. Eu estou fazendo o papel de esposa, mas ela não quer saber onde foi que ela errou. Porque é que as coisas não estão sendo uma via de mão dupla. Por que é que eu faço o meu papel, mas não está sendo recíproco para mim? Eu só dou, mas a pessoa não me dá de volta. Por que é que eu não quero ver isso? Onde foi que eu errei? Para que eu tenha o marido, mas é como se eu tivesse um filho dentro de casa. Então tem mulher que tem essa visão, eu tenho marido, mas é como se fosse um filho, ela que compra roupa, ela que dirige, ela que sustenta, ela que programa tudo, ela que se submete e ela ainda não é reconhecida, não é uma via de mão dupla, porque está vivendo um sistema babilônico. E Deus explica aqui, eu falo em enigmas, para aqueles que não querem ouvir, para aqueles que ignoraram a minha voz, para aqueles que ignoraram a minha repreensão, para aqueles que não quiseram ver a razão, eles criaram o seu sistema. Esse é o sistema babilônico, que cada um vai viver em algum sentido, em algum padrão de vida. Pode viver entre os filhos, entre marido e mulher, entre empresa, como eu lhe dei os exemplos para você entender, entre casais que homens tentaram mudar com outra mulher, mas ele mesmo dizia,
Eu tenho uma mulher, mas essa mulher saiu muito cara pra mim, eu não vejo retorno nenhum. Eu chego em casa, não tenho uma comida, a mulher é obesa, eu não consigo ter relação com ela, não tá nem aí pra mim. Eu me sacrifiquei por essa mulher. E não valeu a pena. Por quê? Porque ele quis burlar as leis de Deus e ele tá vivendo um sistema babilônico. Nem usufruiu, nem vai usufruir. Nem usufruiu e nem vai usufruir. Essa história das pessoas dizer que o passado ficou lá no passado e Deus não quer saber. Então, o que significa uma profecia e uma revelação? O que Deus explica a respeito da palavra e da ação. Para aqueles que não creem que a palavra tem poder. Para aqueles que não sabem entender sobre o perdão. Para aqueles que não sabem a respeito de remissão. Daqueles que são corruptos de coração, daqueles que sabem que não têm sentimentos pelo outro, mas eu vou viver por mim, eu vou fazer por mim. Eu sei que eu não tenho sentimentos, mas eu crio a minha visão, o meu sentimento, a minha razão, são filhos rebeldes. É isso que Deus explicou aqui em Ezequiel. São pessoas que não querem saber a razão nem daquilo que ele está vendo. Então ele vai estar o tempo todo murmurando, justificando, porque na visão dele ele vai dizer assim: eu investi no meu filho, eu investi, eu fui um bom pai, eu fui uma boa mãe, eu paguei a escola, eu dei tudo do bom e do melhor, e meu filho, ó, ele foi dar fruto em outro lugar, porque passa um ano, tem filho que passa um ano, não dá nem um telefonema pro pai ou pra mãe, e os pais não quiseram ter essa visão, quiseram viver da sua razão, porque ignoraram sobre o perdão. O que Deus explica sobre o perdão, porque só o arrependimento, ele abre portas no mundo espiritual. Só a gratidão, ele abre portas no mundo espiritual. Então tem pessoas que têm visão que elas não têm nada disso. Elas não têm amor, elas não têm gratidão, elas não têm empatia, elas não sabem nada e nem querem saber. Por quê? Porque ignora as leis de Deus. Então ele entra nesse sistema babilônico. Então quando você entra nesse sistema babilônico, você consegue até ter visão. Se você tem um funcionário, você é tratado como empregado e não como patrão. Você tem ou não tem visão? Porque eu já tive visão disso. Que é eu que vou pegar o empregado, é eu que vou levar, eu pago certinho, a empregada não faz nada direito, falta quando quer, não dá satisfação. E eu me vejo tendo trabalho com a empregada. Não é a empregada que me serve, é eu que sirvo a empregada. Ela se satisfaz da minha casa, usufrui de tudo. Eu sou uma boa pessoa, mas ela não é boa comigo. Isso quer dizer um sistema babilônico. Entende? E as pessoas não querem ter visão, porque elas não têm comunhão com o Espírito. Elas não sabem a respeito disso. Então, esses homens que dizem assim, eu sei que eu não fui um bom marido. Ele suga a mulher financeiramente, moralmente, despreza, rebaixa, não é um bom marido dentro de casa, mas é um bom pai. E ele quer usufruir bem do filho dele, não vai usufruir. Isso é lei de Deus. Não existe eu sou ruim em uma coisa e bom em outra, e eu acreditar que a minha plantação vai gerar bom fruto. Eu estou descobrindo tudo sobre Deus. É uma pessoa herege na vida. Ela tem visão, mas ela não quer ver, é incrédula. Então essas pessoas, a maioria estão dentro das igrejas, estão falando o nome de Deus, mas não querem ver nem aquilo que elas estão vendo. Elas estão vendo, mas elas não querem entender aquilo que ela está vendo. Ela não quer entender, ela quer criar o seu sistema. É o sistema que ele criou. Quer dizer, eu fui um péssimo marido, eu fui um homem promíscuo lá no passado. Eu fiz tudo de errado, como eu passei na minha vida. Do homem passar por mim sendo meu marido e dizer, vai para casa da minha mãe ou vai para casa da sua? Se vai para casa da sua, vá de pé. Sendo bairros vizinhos. Mas quando arrumou outra mulher, ele deu uma moto. A minha ele não dava nenhuma carona. Entende o que Deus explica? É o sistema babilônico. A esposa, a primeira, ele não deixava trabalhar, não deixava malhar, não deixava ter... A segunda, ele vai deixar tudo. Ele vai deixar tudo para viver com essa mulher. Mas você acha que ele vai conseguir colher esses frutos? Não consegue.
Porque é como se ele dissesse, Deus, eu não quero saber de Deus. Eu quero saber de mim. Eu quero saber que eu mudei, eu errei lá no passado. Deus diz que a gente não tem que viver do passado. Quer dizer que tudo que ele plantou errado e vai colher certo. Não consegue colher certo. É isso que Deus está explicando aqui. Até os frutos morrem na cova. Morre na cova. Quer dizer, mesmo que consiga trabalhar, mesmo que consiga plantar, ele está criando uma visão de superação. Ele não tem visão. Por isso ele não consegue ver que ele é o patrão, mas ele é tratado como empregado. Por isso ele não consegue ver que ela é esposa, mas ela se põe no lugar do marido. É ela que dá a roupa, é ela que cozinha, é ela que trabalha, é ela que é o pilar da casa. É ela que faz tudo pelo aquele casamento, mas ela não quer saber de uma via de mão dupla. Ela criou uma visão de superação, porque ela não quer saber a razão do que ela está vendo. Ela não quer saber, ela vai se dedicar por ela. É isso que Deus está explicando aqui. Isso não é uma verdade que as pessoas pregam. Isso são versículos isolados que as pessoas pregam por eles. Eles pregam a verdade deles para as pessoas estar ali, ó, querendo uma profecia sem saber nem o que é profecia. Porque profecia se refere a algo do passado. A profecia quer dizer algo do futuro, mas que a revelação é algo do passado. E se eu não quero saber do passado, eu estou ignorando a Deus. Entende o que Deus está dizendo? Eu estou ignorando a Deus, eu estou acreditando na minha plantação, na minha visão, na minha razão. Eu não preciso me arrepender. Eu sei que eu errei, mas eu estou mudando, eu vou plantar e eu vou colher sim, porque Deus sabe do meu coração. Quer dizer, Deus está dizendo, eu vou falar em enigmas. É isso que Deus explicou aqui no comecinho. Eu vou falar em enigmas, queira ver quem queira ver. Vai querer ver quem quiser ver, quem não quiser ver, vai criar uma objeção, uma emoção, uma visão de superação, sem querer ter visão da razão do que está vendo. Porque a pessoa tá, em algum momento a pessoa já teve visão que isso que ela está plantando não está sendo uma via de mão dupla. E quando eu estou vendo que não está sendo uma via de mão dupla, eu estou sendo negligente com a minha alma. Eu não quero saber sobre alma, sobre Deus, sobre espírito. Eu não quero saber. Então, geralmente, quem sofre esse tipo de problema da Babilônia são pessoas que já se prostituiu, são pessoas que já traiu, são pessoas que vivem na fofocada, que não quer saber. Ela não quer saber do que ela está vendo e do que ela está colhendo. Por isso, ele já vive na murmuração. Entende o que Deus explica? Porque a pessoa teve visão que mudou, mas ela quis mudar apenas por ela. Ela não quis saber o que ela fez com a outra pessoa. Então, se fez com a outra pessoa, e quando ele estiver plantando, que ele vê que não está colhendo, ele vai fazer novamente. Ele vai desprezar, ele vai rebaixar, ele vai jogar na cara porque ele tem visão do que ele está fazendo, mas ele não quer ter visão porque é que ele não está colhendo. Ele não quer ter essa visão. Porque não me diga, é só uma pessoa morta espiritualmente, que ela hora nenhuma, ela quer ter visão nenhuma, que ela, se ela não está colhendo do que ela realmente plantou, ela sabe que plantou. São dessas pais de família que dá o sangue pelo filho, que faz tudo pelo filho, que trabalha, que educa e vê que não consegue usufruir daquele filho. O filho é um bom filho, mas para outra pessoa. É uma boa nora, é uma boa esposa, mas não uma boa filha. E ela não quer saber a razão disso. Não quer saber a razão de nada do que está vendo. São pessoas rebeldes. É isso que Deus explica. Não é que ele não esteja vendo, é que ele não quer entender. Por quê? Porque o entendimento vem através do arrependimento, vem através da remissão. A pessoa ela não quer saber. São filhos rebeldes. Ele quer mudar por ele. Se prostituiu, não me prostituo mais, agora eu vou ser uma boa esposa, vai dar o sangue e não vai ver que é recíproco. Não vai ser recíproco. É isso que Deus explica aqui. Ele vai ver que ela não é mãe, ela não é esposa, é uma mãe. É ela que dá presente, é ela que leva para os cantos, é ela que sustenta, é ela que vai lamber as feridas se chegar bêbado, se chegar todo lascado. Ela faz o papel da esposa, mas não vai ser uma via de mão dupla. É por isso que ela vai ficar revoltada. Entende o que Deus está explicando aqui?
vai ficar revoltada, porque ela acredita nesse Deus que diz: eu não preciso saber, eu não preciso me arrepender, eu não creio em nada da Bíblia. Então essas pessoas que pregam dessa forma, que pregam apenas dessa forma, ela não prega a verdade da Bíblia. Que eu posso em algum momento chegar aqui para você e dizer que existem esses versículos que falam: você não deve reviver o passado, viver de memória. Isso é algo que a Bíblia explica, mas para aqueles que estão em Cristo, que acreditam no perdão, acredita no amor, acredita na remissão, ele acredita na verdade de Deus. E não ele pegar uns versículos isolados e dizer que isso é Deus. Eu não preciso saber nada. Eu preciso apenas mudar, eu preciso apenas refazer. Vai depender do que a pessoa fez. Do que a pessoa fez. Porque dependendo do que ela fez, o que ela fez, a plantação dela não vai sair nem da cova. Deus explicou aqui. Não vai sair nem da cova. Ele vai plantar, mas ele não vai colher. Então quem está vivendo esse sistema babilônico é como eu expliquei aqui para você. Quer dizer, se for entre casal, a mulher, ela vai ser o marido da casa, né? Os pais, ele não vai ser pai, ele vai ser filhos, vai ser dominado pelos filhos, porque ele não tem visão. Ele vai fazer tudo pela uma superação, ele vai até se dedicar a ser um bom pai, mas ele foi um péssimo marido, um sugador, um usurpador, um aproveitador, um malandro pro lado da esposa. Você acha que ele vai conseguir usufruir bem desses filhos? Porque não sabe a respeito do espírito. É isso que Deus explica. Então Deus diz: já que não quis saber da repreensão, das razões, das percas, eu vou falar agora em enigmas. Em enigmas, é mistério. Eu fiz tudo, mas eu não consegui usufruir. É isso que Deus está explicando aqui. Será que vai haver prosperidade? Prosperidade é um conjunto de fatores, de coisas. É por isso que as pessoas querem isolar um tema da vida dela. Eu não fui feliz no amor, mas eu vou ser um bom pai. Eu não fui feliz no amor, mas eu tenho dinheiro. E tem a vida toda bagunçada. Entende? Porque geralmente essas pessoas que eu estou explicando para você, ele vai viver pelo ter. Ele vai ser confundido pelo ter. E vai esquecer do ser. É por isso que ele vai se dedicar e ele não vai conseguir usufruir. Ele não vai conseguir usufruir. Porque ele quer dizer que Deus não vive do passado. O passado ficou lá no mar do esquecimento. Quer dizer, tudo que ele fez com a outra mulher, ele não quer saber. Ele vai fazer agora o excelente com a próxima. E ele vai ver a frustração que ele vai ter com a próxima. Porque ele vai ter a mulher, mas ele vai ver como se ele não tivesse nada. A mulher ignora. A mulher passa por cima. A mulher desfaz do que ele faz. A mulher não respeita. A mulher é estragada. A mulher, ela não vai conseguir ser a mulher porque está se cumprindo. Por isso Deus fala em duas, é a parábola das duas vinhas. Deus usa o erro dos dois. Problemas que é de geração para se cumprir a razão. E cada um busque a saber desses enigmas. Desses enigmas que Deus está falando aqui. O que foi que essas pessoas fizeram lá no passado. Então são problemas de geração. São problemas de geração que eu não quis saber porque é que eu menti tanto para minha mãe. Entende? Porque é que eu quis ser como eu quis e agora eu estou buscando uma visão de razão de superação. Eu tive a mentira como algo bom e eu não quero me arrepender. Eu não quero saber disso, eu não creio nisso. Porque ele já crê nas próprias mentiras. Então Deus, ele tentou de todas as formas se revelar para essas pessoas. Com repreensão, com percas financeiras, com doenças, com acidentes, com tudo. E elas não quiseram ver. Então Deus vai falar agora em enigmas. Eles vão plantar e não vão colher da plantação. E eles não vão entender a razão. Porque eles vão dizer: eu mudei, eu melhorei, eu superei. Deus diz no manual de vida: eu não quero saber do passado. Quem vive de passado é museu e o passado ali frutificando na visão deles. E eles não querem ver.
Eles não querem entender. Por quê? Porque não querem se arrepender. Quando fala em perdão, tem não quero saber desse negócio de perdão. Porque não quer sentir. Entende? E diz que quem perdoa é Deus. Porque não querem, eles querem viver no inconsciente. São corruptos de coração. São pessoas corruptas de coração. Por isso eles não conseguem ter mais visão da própria visão. Eles não conseguem ter visão da própria visão. Quer dizer, traiu a primeira mulher, humilhou, chacoteou, desfez. Agora, quando estava de bem, às vezes quer até esfregar na cara da mulher. Não tem esses homens que quer dizer assim, eu agora tô bem, ó, eu tô bem com essa mulher. Eita, cai do cavalo. Essas pessoas que fazem isso. Que eles não querem saber a razão daquilo que aquela mulher tá passando, com os filhos nas costas, que o homem deixou. Os filhos nas costas daquela mulher. Agora ele quer ser um bom pai, um bom marido para outra mulher. Cai do cavalo. Cai do cavalo, porque ele pode arrastar a barriga pelo chão, ele pode fazer sacrifício, ele pode fazer rumaria, ele pode fazer o que for. Ele não vai ter visão da própria visão. Ele não vai ter visão. Ele vai dizer que é Deus que não presta, que é a mulher que não presta, que é o pai que não presta, mas ele não quer ver o que foi que ele fez, porque ele não crê em perdão. Estão vivendo sistema da Babilônia. Esse sistema da Babilônia quer dizer um excesso de erro ali. A pessoa criou uma visão de superação, uma emoção que ela não consegue mais nem ver a própria razão. Eles criou uma visão, entende? Isso é um sistema. Do mesmo jeito que foram vários erros, ele também vai praticar vários acertos, mas na hora de colher, ele não vai conseguir colher. Ele vai voltar para o mesmo ciclo repetitivo, porque ele não acreditou em perdão. E não tem como uma pessoa crer no amor se ela não crê no perdão. Não existe, é impossível. Eles quiseram ignorar a visão para viver de uma razão. Por isso vão ser frustrados. Entende? Se a pessoa não quer a verdade da Bíblia, ela é frustrada. Ela vai se dedicar àquele filho, mas o filho vai dar fruto longe. Vai ter o marido, mas ela vai ser o homem. Ela vai ter o filho. Marido como filho. E ela vai ver que não é uma via de mão dupla. Ele tem um empregado, como eu estou explicando para você. Ele tem um empregado, mas ele vê que aquele empregado não é um bom empregado, ele não dá fruto. É o patrão que trabalha para o empregado. E ele vê que aquele empregado não frutifica na vida dele. Não multiplica, não dá lucro a ele. Mas antes ele tem que tirar dele, das goelas dele, das tripas dele para estar pagando aquele empregado, porque o empregado não dá lucro. Mas ele não sabe mais o que fazer porque ele não tem visão. Então ele vai criar uma visão de bondade. Eu sou o bonzinho. Eu não quero saber que é uma via de mão dupla. Eu estou fazendo o meu papel de bom patrão, de bom pai, de boa esposa, mas fechando, tá? É isso que Deus explicou aqui na leitura. Tá debaixo dos olhos dele e eles não querem ver, porque eles têm essa visão, essa mentalidade de dizer assim, Deus não quer saber do passado. Então, se Deus não quer saber do passado, não existe revelação. Se Deus não tem nada a ver do futuro, então não existe profecia, a palavra não tem poder. Então, o que é que eu quero ver? É isso que Deus explicou aqui. O que é que eu quero ver? Eu vou ver em enigmas. Enigmas é algo que eu vou dizer, isso não tem nada a ver. Por isso ele não vai entender. Por isso ele vai continuar falando mal. Porque ele não vai entender a visão do mal. Que mal foi esse que eu fiz? Que mal foi esse que eu fiz? Na maioria desse tipo de pessoa, eles já amam a mentira. Eles amam a mentira. Eles criam sua mentira para ter a sua visão, a sua satisfação. Eles não querem saber a razão do que está vendo. Entende? Então eles estão vendo, mas eles não conseguem entender esse tipo de visão. Eles vão dizer que Deus, essa historinha aí de Deus, eles querem entender tudo no geral. Eles não querem estudar a respeito de algo isolado da vida deles. Entende? Eles querem entender no geral. Então, a maioria das pessoas que querem entender assim, eles vão dizer isso. Deus não vive de passado não, rapaz. Eu mudei. Passado tá lá no passado. Por quê? Porque não quer saber em perdão, em remissão, em amor. Ele ignora a visão.
Ele ignora a visão. Então, a maioria não consegue usufruir de nada da vida deles. De nada. Sabe o que é nada? Eles não conseguem usufruir nada. Nem dos filhos, nem do marido, nem da saúde. Vivem presos. Porque Deus espera um tempo para que as pessoas vão vendo. Veja, mas elas mudam apenas por ela. Por isso é que ele vai dizer assim, eu sei que eu errei, mas eu vou mudar. E vai mudar com outra pessoa. Não tem humildade de pedir perdão a quem errou. Eles não têm humildade dentro deles. Porque quanto mais ignorou a visão, mais longe da humildade essa pessoa tá, mais longe do amor ela tá. E ela desconhece a razão disso. Por isso ele é irado, por isso ele é frustrado, por isso ele é medroso, por isso ele não quer saber, porque ele tá vivendo de uma ilusão. Ele levou o sistema babilônico, é uma corrupção do coração. Torna-se uma corrupção do coração. Você pegou a visão do que Deus está explicando aqui? Por isso ele fala de a parábola das duas águias. Vão pegar duas pessoas que se acham expertas, que já fizeram coisas de águia no mundo para se dar bem, enganando pessoas, traindo pessoas. Aí Deus une aquelas pessoas para Deus plantar, né, essa videira. É a videira que não vai dar frutos. É a videira que não vai dar frutos. Vão viver um sistema babilônico ali. Porque não crê nada disso. Então, geralmente, eles já são felizes da forma errada. São felizes na fofoca, nos vícios, né? Já vive de ilusão, já vive de frustração. Então, vai se dedicar a algo. Ou alguém. Mas na hora que for, na hora da colheita, dessa colheita, você viu a leitura aqui, Deus explicando. Até na cova, os frutos morrem. São filhos que são abortados, são projetos que são abortados, são coisas que de repente dá errado e eles não querem saber a visão. Eles não querem saber a visão, nem da visão do que eles estão vendo, porque eles não creem em perdão. É isso que Deus explica aqui. Então eu peço para você que deixe o seu comentário. Você conhece pessoas que vivem esse sistema babilônico? Porque eu conheço várias. Conheço várias pessoas que vivem esse sistema babilônico. Mas ele criou justamente essa visão de superação e essa visão que Deus não quer saber do passado. Quem vive de passado é museu. Eles não querem saber. Entende? Porque eles não querem sentir. Não querem saber de nada, mesmo vendo. Então eu peço para você que deixe o seu comentário e compartilhe e até o próximo vídeo.